Então, nesse momento, eu convido o senhor Hafner para fazer uma apresentação do tema que ele trouxe para nós hoje. Por favor, Hafner. Yes. Sim. Bom dia, olá a todos. É um grande prazer encontrar com vocês, desde aqui da Suíça e participando agora no Brasil e depois poder discutir tudo isso com vocês também. Olá também, Marina e Eduardo. Eu gostaria então de compartilhar alguns pensamentos sobre democracia com vocês hoje. E no início, eu gostaria de dizer que a democracia, ela é extremamente importante, mais importante até do que muitos outros pontos políticos. E, portanto, é um pouco estranho que nós temos um ministro de Finanças, Transparência, Educação e tudo mais, mas nunca temos um ministério para a democracia ou comitês para a democracia em parlamentos. Nós não temos pessoas que, de fato, cuidam, se sintam responsáveis por cuidar da nossa democracia. Mas a democracia é como a base, é como o fertilizante no qual tudo cresce numa cidade, num capital, num estado, em qualquer lugar onde os cidadãos vivem juntos. Então, esse terreno precisa ser sólido e firme, senão as decisões se tornam ruins. E quando eu falo que a democracia é extremamente importante, por que é tão importante? É tão importante porque faz as perguntas chaves na vida pública, social e democrática. É essa pergunta que é muito importante. Quem decide? Quem decide? Quais são os argumentos e interesses? Por muito tempo no passado, era mais ou menos assim. Alguém estava em cima, um czar, o rei, o império, e ele decidia pelo restante do grupo. Mas numa nova era, num novo estado de consciência onde nós estamos, onde nós não somos objetos de decisores, mas nós somos sujeitos, somos livres, somos indivíduos livres e gostaríamos de ser vistos, ouvidos e escutados. Queremos compartilhar as decisões. E é isso que tem mudado na história. E é por isso que a democracia hoje é a única forma onde os estados podem, de fato, se fundar. Então, por isso, muitas pessoas não estão satisfeitos com as decisões políticas. Eu também estava e eu continuo com bastante frequência. Quando eu era mais novo, eu fazia demonstrações, protestos a cada semana, eu participava e ficava lá fazendo protestos contra os poderes nucleares e as bombas, mas o que eu aprendi é que eu posso protestar também nos finais de semana, mas depois eu tenho que ir trabalhar, mas durante a semana eles continuam construindo aquela planta de poder nuclear. Nós não tínhamos poder, não tínhamos fala. A gente fazia protestos, a gente demandava, fazia petições, mas todas as outras pessoas que tinham poder. Mas a minha conclusão, então, não era que eu precisava de poder ou que nós precisávamos de poder. A conclusão era que nós precisamos ir para onde estão as decisões, precisávamos então fundar um partido político. Nós formamos um partido verde, então, na Alemanha. E atualmente nós estamos em alguns governos, temos maiorias em muitas grandes cidades alemãs, em quase todas as cidades com universidades. E, ao mesmo tempo, o outro ponto também que eu defini para mim mesmo foi: nós precisamos mudar a democracia, porque não basta apenas dizer vote em nós. Nos dê Na a Alemanha. sua E voz, o atualmente seu voto, e daí nós faremos tudo nós por você. estamos em alguns Isso é uma governos, forma antiga da democracia.
A forma mais nova da democracia é que nós temos que fazer tudo para que as pessoas possam tomar suas próprias decisões, possam tomar suas próprias opiniões. E assim eu comecei um movimento que agora se chama Minha Democracia, ou Mais Democracia. É um movimento global, também o Democracy International, que é como uma organização guarda-chuva para movimentos de democracia. E quando fala da Alemanha e da Europa, a gente poderia mudar de fato os nossos países, ou até mesmo contribuir para a mudança em outros países. Na Alemanha, por exemplo, a nível regional, estadual, nós agora temos iniciativas de democracia direta e referendos em todos esses 3 níveis, e na medida que nós apresentamos, nós que fizemos essas apresentações, e aí nós introduzimos isso, fizemos 5 anos de campanha para isso, e todas as iniciativas sociais, ambientais e por assim por diante trabalharam juntos com esse objetivo, porque todos entendiam que para que alcançássemos algo com relação ao meio ambiente, com relação a questões sociais, educação e assim por diante, nós precisávamos de outra forma de democracia. Então, essa é a questão básica para todos nós. Fizemos campanhas, ganhamos, e agora nós temos formas de democracia direta que estão em todos os níveis. E desde que nós apresentamos isso, até o momento, nós temos 8.100 iniciativas diretas em diferentes lugares. Nós somos cidadãos que estabelecem a agenda, que formulem as perguntas e as propostas e os projetos de lei que serão decididos. E em 4.100 casos, eles tiveram sucesso. Conseguiram administrar e implementar isso de forma ativa. E a média de participação nessas decisões era de 46,4%, que é apenas um pouquinho abaixo do que nas nossas eleições federais. Então, são muitas pessoas que decidem. E a gente pode mostrar através do monitoramento, nós temos muitas universidades que fazem esse monitoramento, para que, mesmo que sejam 46% em média em uma decisão, são 85% de toda a população que no final do dia tem participado de uma ou outra decisão. Talvez não participem de todas as decisões, apesar de terem esse direito, mas 84% participam nas decisões em geral. Então, isso é uma forma de transformar a democracia e é extremamente importante, porque muda a democracia. Saindo de um lugar onde é sempre uma questão de grupos, uma questão de nós, o PT, ou outros partidos, nós contra eles, e se você luta por isso ou aquilo, você tem que votar por nós. Mas as pessoas são muito mais inteligentes e diversificadas hoje em dia. Eles não concordam com tudo que o partido diz em seus programas. E às vezes concordam com algumas coisas que esse partido faz e algumas coisas que outro partido faz, mas discordam com outros pontos nos programas dos mesmos partidos. Então, só dizer sim para um partido não basta mais. E como partidos e políticos, às vezes eles usam esse voto para propósitos que nunca foram discutidos antes. Por isso que nós temos que basear a democracia mais nas questões específicas em si. Então, de forma prática, você tem, então, uma campanha e não é mais uma questão de se você apoia o Bolsonaro ou se você apoia o Lula ou a Dilma, ou seja lá quem for, mas sim, será que você está concordando com uma proposta ou não? Então, as pessoas concordam e discutem as questões e não é um confronto tão forte quanto nosso grupo, quanto o outro grupo. E assim vai se permeando pelos partidos, não é linkado especificamente às visões do partido como um todo, mas sim está nas entrelinhas, e as pessoas começam a discutir as questões e começam a discutir o futuro do seu município, do seu bairro, da sua região, do terreno onde vivem.
e começam a desenvolver algo como um sentido de propriedade. Então, no passado, eles sempre eram os objetos das decisões de outras pessoas. Sempre se perguntavam só o que eu posso obter para mim desse sistema. Mas agora a questão é, como que o sistema funciona? Como que nós queremos transformá-lo? Qual é a minha participação? O que eu obtenho, o que eu entrego? É uma outra forma do sentido de ownership ou propriedade que você pode, de fato, obter quando você assume a sua cidadania com seriedade e você também garante que as outras pessoas façam decisões, façam propostas, participem, discutem. Então, quando eles estão no nível mais alto, esse é o ponto mais importante. E assim, isso traz uma outra questão, que é uma questão de autogovernança, onde você desenvolve a capacidade dentro de você mesmo de não só analisar suas próprias questões, mas também o bem comum. E como você pode se relacionar às suas visões, meus altos interesses, para o bem comum. E eu posso, então, aceitar que quando eu tenho uma proposta forte, que eu tenho uma convicção forte, mas que no final do dia não importa tanto o que eu quero, mas de fato o que será melhor como resultado para o discurso de todos, onde todos têm a possibilidade, de fato, de participarem de uma decisão também. Então, se você analisa mais de 8.000 iniciativas que nós tivemos desde que nós introduzimos esse projeto, basicamente envolve todas as questões políticas, mas muitas iniciativas estão ligadas ao meio ambiente. Nós tivemos uma grande iniciativa no estado de onde eu vim, que teve 8,5 milhões de habitantes na Alemanha, e a iniciativa se chamava Salve as Abelhas, porque as abelhas estão morrendo na Alemanha, não só na Alemanha, mas outros insetos também estão morrendo. E nós precisamos fazer algo para salvar esses insetos, mas para salvarmos esses insetos, nós não podemos simplesmente fazer algo para os insetos, temos que mudar a nossa agricultura, temos que mudar a forma como nós também vivemos com a natureza e como nós tratamos o solo e a terra. Então, essa iniciativa de salvar as abelhas foi uma iniciativa sobre a importância das primeiras mudanças na agricultura, nas políticas de agricultura, nas políticas de moradia popular e em muitos outros aspectos. E assim, algumas propostas já tinham sido feitas pelo Partido Verde, mas em outros estão no parlamento também que disseram não a essas propostas, mas quando era uma demanda pública, de fato, vinha de iniciativa dos cidadãos, não era uma questão de partidos, não era só sobre dos interesses de um grupo contra o outro, mas sim como cada cidadão e cada um dos indivíduos encara aquilo. E no final tivemos tanto apoio que, de fato, a gente conseguiu dar seguimento para mudar as políticas de agricultura. Ou até como outro exemplo, na Alemanha nós temos 36 cidades onde os políticos decidem ou decidiram privatizar o fornecimento da água. E em 36 casos, as pessoas usaram esse instrumento da democracia para desafiar isso e dizer, não, a água é um bem público, nós não queremos que isso seja privatizado. Não é algo que você pode lidar de uma perspectiva só de como eu posso lucrar com esse bem. Então, de fato, é uma questão para o povo todo e para a natureza. Nós queremos ter uma participação democrática nisso, então vamos manter isso no campo democrático, não vamos privatizar. E em todos os casos, os cidadãos decidiram não privatizar. E para um último exemplo aqui, eu quero dizer que agora nós temos muitas iniciativas ao redor de toda a Alemanha para ciclismo, né? As pessoas dizem, nós queremos retomar as cidades, porque nós vendemos as cidades para os carros. Não dá mais para andar, não dá para andar de bicicleta nas cidades, porque tudo é para os carros. Nós queremos que as pessoas, de fato, tenham a possibilidade de se movimentar ou caminhar com segurança e saúde. Então, temos que mudar algumas leis sobre o trânsito nas nossas cidades. E, mais uma vez, são iniciativas vindo dos cidadãos, onde os cidadãos tomam a iniciativa e, assim, leva a uma mudança na política. Há 10 anos atrás, eu estava sendo convidado e mais para uma pequena cidade na Bavária, eles me pediram para fazer uma palestra
um referendo de 10 anos dos cidadãos da nossa cidade, e eu falei, desculpa, mas eu acho que isso não é uma questão, são há 10 anos atrás, será que as pessoas se importam ainda? Eles falaram, não, senhor Heffernan, você não entende, você não entende, na nossa cidade, nós calculamos e o tempo e os anos antes do referendo e aí o tempo depois do referendo, porque a nossa cidade mudou completamente. Nós não tínhamos contato uns com os outros, nós éramos só objetos das decisões de outros. Nós tivemos então um problema, discutimos, encontramos, fizemos uma iniciativa e trabalhamos durante um ano inteiro para trazer isso e implementar, e ganhamos, e desde então todos se preocupam mais na cidade, discutimos o que fazer para fazer a nossa cidade uma cidade melhor, em um lugar melhor. Então, o que nós estamos discutindo é basicamente trazer essa possibilidade que está em cada momento, em cada minuto, em cada ser humano, essa capacidade de autodeterminação, que não é de propriedade da minha vida privada apenas, mas também que é necessária pensarmos em como nós tomamos responsabilidade na vida social e também trazer uma visão mais participativa. Então, isso é um instrumento muito importante para fortalecer e permitir que essa força que está permeando dentro das pessoas para autogestão e autodeterminação. Muito obrigado por ouvirem e eu fico ansioso pelas discussões e contribuições também do Eduardo e da Marina.